né? E isso para a gente foi instigante, porque até então nós estávamos estudando por que os professores não tinham a construção dos saberes pedagógicos. E quando nós conhecemos esse grupo de professores que trabalham na universidade, formando professores universitários, no sentido dessa perspectiva didática, dos saberes pedagógicos, nós identificamos nesses cursos que seria ali, né, um campo propício para a gente poder realizar a nossa pesquisa. E numa conversa informal com esses professores, eles não conseguiram ali dizer para a gente, professor Vitor, o que eles esqueceram. Né? Então, eles não souberam pontuar que momento, né, da sua formação, que não foi numa formação de estrito senso, que eles construíram toda essa bagagem aí de conhecimentos pedagógicos e que os caracterizam aí como docentes universitários. Né? Então, a pesquisa narrativa neste sentido, mas no sentido de poder, então, tematizar a experiência dos saberes desses docentes, né, a partir do texto. Né? E por que o texto? E aí Paul Ricoeur nos ajuda a entender, né? O texto permite a materialização desse vivido. Então, é a partir da captura daquele vivido registrado, escrito, né, dentro dos seus limites enquanto texto, que a gente vai conseguir observar aí a contribuição da narrativa para a gente entender a formação, a necessidade da formação desses profissionais que assumem a docência universitária. E quando o professor Vitor e o professor Marcelo falam também dessa dimensão da construção do conhecimento a partir da narrativa, é o que nós buscamos, então, enquanto pesquisa, e nesse momento, enquanto tese, é que esses professores possam, então, perseguir a axis pedagógica, como aquela que consegue ser justificada, que consegue ser fundamentada. E o professor, ao narrar a sua trajetória formativa, ele possa, então, identificar e construir essa dialética entre a sua prática e as teorias aí que fundamentam a ação desse docente. Né? É uma pesquisa ainda iniciada brevemente, né, Marcelo? Nós estamos ainda num processo de, não coleta de dados, mas captura dessas narrativas com esses docentes. E, primeiramente, a gente tem se apoiado e fortalecido, de fato, o que é pesquisa narrativa. Né? Uma das críticas também que a gente vivencia nas ciências humanas é a questão de que é uma pesquisa frágil no sentido de não conseguir justificar-se enquanto pesquisa. Então, eu e o professor Marcelo, nós temos feito esse exercício, né, que por enquanto nós não encontramos solidificado aí nas pesquisas que se intitulam pesquisas narrativas, mas quais os fundamentos teóricos que sustentam de fato a pesquisa narrativa, uma vez que ela não é método. Né? Então, esse pano de fundo, esse movimento e essa trajetória aí pela hermenêutica e aí a partir das contribuições do Paul Ricoeur, que nos ajudam então a primeiro desenhar esse percurso de pesquisa para que de fato nós possamos ter elementos para debruçar sobre as narrativas desses docentes universitários. Eu acho que essa é a contribuição, pensando em termos de relevância social, né, é um viés para que a gente possa fortalecer aí a educação como ciência e resgatar a identidade desses profissionais da educação que não estão na universidade para complementar carga horária, em salário, mas que é um espaço de trabalho. Então, quando a gente coloca aí a perspectiva da narrativa, nesse sentido formativo, é que a gente possa contribuir com a identidade desses profissionais também. E quando o professor Marcelo me colocou o convite para participar aqui hoje, é que eu pudesse compartilhar com vocês essa nossa pesquisa, né, em construção, e que a gente possa encontrar caminhos férteis na pesquisa narrativa e de que maneira ela possa contribuir aí para a construção desses saberes necessários para a docência no ensino superior. E o que fundamenta também, né, o que são esses saberes pedagógicos, né? Temos uma autora no cenário brasileiro que discute a constituição da identidade do professor
a partir dos 3 saberes, né? Então, são saberes experienciais, ou seja, né, a narrativa desse profissional ela já é antecedida por outros saberes, os saberes experienciais acerca da profissão, os saberes específicos, que aí cada profissional da área da educação tem a sua formação, e os saberes pedagógicos. Esses saberes pedagógicos que constituem, então, possibilitam a construção da identidade desses profissionais que atuam na educação, né? Então, ela coloca e reforça essa idade do diálogo indissociável entre estes saberes, e não uma hierarquização entre eles, mas um diálogo entre eles, de maneira que esse professor possa, de fato, se identificar como um profissional da área da educação, né? Então, era basicamente isso. Nós estamos em construção ainda, e brevemente, como colocou o professor Marcelo, poderemos aí colocar aí como uma dos frutos do grupo de estudo do professor Marcelo também. Marcelo, acho que é basicamente isso para os colegas, né? Obrigado, Fabiana. Antes de abrir, Vitor, brevemente ilustre a questão da dobra, porque o título dessa live é Dobras e Redobras, né? O valor semântico da dobra. Por favor, nós abrimos. Legal, Marcelo, obrigado. Estão me ouvindo, né? Só para confirmar, porque às vezes o colaborante corta. Então, ótimo. A dobra é um termo na filosofia, ele não... Esse termo dobra foi usado por vários filósofos, por exemplo, Deleuze, no livro Le Pli, a dobra, né? Onde ele analisou um pouco a questão do barroco. Agora, enquanto termo filosófico, esse termo é muito interessante. Ele remonta à época medieval. Por quê? Porque o termo dobra vem do grego pleco e do latim plico, né? Pleco e plico. Essa terminologia PLI, pli, ficou em alguns idiomas latinos, por exemplo, o francês. Dobra em francês é pli, PLI, né? E o que significa? Na época medieval, isso foi usado, a ideia de dobra foi usado como uma virtude da existência humana. Por exemplo, a palavra simples significa uma dobra. Esse ples, do simples, vem de pli, né? Duplo, duas obras. Triplo, três obras. Então, na época medieval, dizer que alguém era simples era um baita elogio. Significava que aquela pessoa tinha encontrado um sentido para sua vida, ela era muito clara, muito transparente, vivia a sua dobra em plenitude. Né? Uma pessoa simples é uma pessoa com uma virtude elevada. Hoje, a gente usa o termo simples para dizer essa pessoa carece, né, de recursos econômicos, né, não teve talvez uma formação escolar durante a sua vida, então era uma pessoa simples. Né? Então a gente usa, acabou no senso comum nesse sentido. Na época medieval, não. Simples tinha uma conotação muito bem vista, né, para uma pessoa. Na filosofia, tudo que tem pli possui digamos aí, um fundo semântico muito forte para o filosofar. Né? Então, quando a gente diz assim, alguma complicada, esse pli de complicado tem a ver com dobra. Complicado não é algo difícil. Complicado é algo com dobras. Né? Então, se eu digo assim, eu tenho um problema complicado, é porque esse problema tem muitas dobras. Se eu digo assim, por exemplo, implicar. Implicar é colocar na dobra. Né? Desdobrar é tirar da dobra. Né? Por exemplo, cúmplice é aquele que participou de uma dobra, né? De uma ação. E por aí vai. Tudo que tem pli na língua portuguesa tem alguma coisa a ver com dobra, ou seja, uma ação, né, humana, né, como uma obra, até mesmo como uma obra. Então, quando o professor Marcelo colocou a questão para dar digamos, uma fundamentação mais filosófica da dobra, seria por aí. A dobra é um movimento filosófico, essa parte mais interessante, que não nega de onde ela veio, mas ela cria um outro caminho. Quando o Deleuze usa a dobra no Barroco, ele quer dizer assim: o Barroco criou um sistema de conhecimento humano que não anula outros caminhos. Quer dizer, nós temos aqui um caminho, há uma dobra,
né, que se volta, e para retornar no caminho original, ela precisa se desdobrar novamente. Então, quando nós temos dobras, nós temos um acréscimo de conhecimento. Não é um rompimento, não é uma cisão, né, não é uma refutação, uma descrença, é mesmo um conhecimento sendo colocado no outro. Né? Então, por isso que o título do encontro tem lá 10 desdobramentos, né? Desdobras, e em parênteses ainda, né? O des, para dizer assim, a repetição, né? Que não é bem uma repetição, mas leva uma repetição, né? O dobrar e desdobrar, dobrar de novo, mas ao mesmo tempo não dobrar, né? Criar caminhos não paralelos, caminhos duplos, mas um caminho que vai uma direção e quando ele volta mudado. Essa é a essência da filosofia de Deleuze, né? Quando nós dobramos o conhecimento uma direção, nós alimentamos o conhecimento de onde ele veio e conhecemos melhor aquilo para onde foi dobrado. Né? Em síntese, seria isso. Né? Não sei se eu consegui deixar claro, mas é um pouco essa fundamentação. Perfeito, muito bom, né? É por isso que eu não uso mais a expressão via de mão dupla. Não existe via de mão dupla. O que existe na vida são as dobras e desdobras, né? Seria a nova música que a Atrida Vanusa, né? Não é mais paralela, seriam dobras. Gostou da minha piada? Só para descontrair, né? Então agora nós Para de temos denunciar a nossa idade, né? Por favor. Você gostou? Então, assim, a Fabina é novinha, o Renan, mas assim, aqui, né? Ela cantava as paralelas, não era? São as paralelas, né, gente? E tem os paralelos que não se encontram. Eu nunca entendi essa história, não é isso? De duas linhas paralelas que não se encontram. Eu já era alguém da dobra e não sabia. Então, agora nós abrimos a conversa, né? Para alguém que quiser aí fazer alguns comentários, é o momento aí de provocação, né? Então abrimos aqui, é só levantar a mãozinha, ou já abrir o microfone e falar também. Fiquemos à vontade para uma conversa, né? Estamos aqui dispostos a dobrar e desdobrar. Quem fala? Renan, você. Já que você se atreveu a entrar aqui, o Renan Campos, pode falar, Renan. Não, professor, assim? Você vai direto para a dobra. Eu diria que eu sempre tive uma cobrança em cima de mim por não ter. Eu já falei isso para vocês, pessoas novas que eu não conheço, mas eu, apesar de lecionar inglês, desde 2008, que eu entrei na área, né? Quando eu decidi ir para a universidade, eu decidi fazer história. E aí eu fiz 2 anos de história, não consegui completar a graduação porque eu tive alguns problemas e eu sempre me cobrei muito por isso e eu sempre quis continuar minha vida acadêmica, subindo escada e tal. E eu tinha uma cobrança muito grande em cima de mim, eu não me achava muito capaz, eu não me achava capaz de muitas coisas por falta da graduação e tal. Só que aí depois eu sempre gostei muito de ler, então através das leituras e dos programas que eu assisto que envolvem filosofia, educação, depois de começar a participar dos grupos de estudo da livraria, eu comecei a mudar esse meu conceito, eu comecei a me valorizar mais. Então eu vejo que eu tenho muita a minha trajetória desde quando eu comecei a trabalhar, estudar, hoje eu me valorizo muito mais, né? Então, eu acho que essa questão da narrativa, das dobras, tem muito a ver, assim, com a minha trajetória até hoje, né? Envolve o outro. Então, é isso. Cada um grupo de
estudo, ou quando eu leio alguma coisa que me interessa, quando eu tenho buscado esse sentido, né, tá me faltando alguma coisa, me dá sempre força, assim, eu fico com mais vontade de estudando e crescendo cada vez mais com conhecimento, eu diria. E hoje eu tenho muito mais coragem de fazer, de assumir novas responsabilidades. Por exemplo, essa semana aconteceu no meu trabalho de uma professora que ela está grávida, ela não pôde lecionar e ela pediu para eu substituir ela. E eu fiquei um pouco nervoso, sim, porque era uma turma que eu não conhecia, um curso que eu não estava lecionando. Mas aí eu peguei e falei, não, vamos lá, eu consigo, daí dá para mim que eu vou. E, inclusive foi hoje a aula, eu assim, crianças entre 7 e 10 anos e 11 e 13, e foi tudo bem, assim, foi bem legal, tipo, quando acabou a aula, eu me senti, nossa, Renan, você consegue, né? Então, hoje eu tenho muito mais coragem de assumir novas responsabilidades devido à minha trajetória que eu venho fazendo aí. É isso, tipo, a minha experiência hoje é essa. E quero muito voltar para a universidade e tenho certeza que eu vou voltar. Estou me organizando para isso. Eu só não sei se eu estudo pedagogia, se eu estudo filosofia, se eu volto a terminar história, se eu faço letras. Eu só estou indeciso um pouco para onde que eu vou. Porque muitas coisas me... Comunicação. Obrigado, viu? Nada, professor. Um tempo é alguém que tem se desdobrado no sentido de se conhecer como docente. Professor da área de línguas, que sempre participa de formações e que há algum tempo tem nos acompanhado e que hoje já é um rapaz desdobrado, né? Cada vez mais. Aqui do grupo, gente, agora temos um tempo, até 7 horas, a conversa é aberta. Convido vocês a falarem aí, os orientandos, colegas. Microfone aberto, gente. Jonas. Jonas? Conseguiu? Que o Jonas caiu. Tá, enquanto o Jonas se reconecta aqui, alguém gostaria de falar alguma coisa? Ah, não, ele está aqui, Marcelo. Jonas? Mas... Cadê o microfone, Jonas? Não sei. Jonas? Bom, enquanto ele está ali, eu vou convidar o Bruno, o Chiacri. O Bruno é aluno da comunicação e faz aí umas disciplinas em educação. Bruno, quer conversar conosco brevemente, enquanto o Jonas senta? Vamos lá, Bruno, nos represente aí, bem. Isso. Bruno, será que não estamos ouvindo, gente? Ouvindo, não estou conseguindo ligar o microfone. Ou não querem, né? Ayrton, Jonas, qualquer um. Eu liguei meu microfone, eu estou ouvindo, vocês me ouvem? Opa, até que enfim, amém. Aqui dos rincões do litoral sul de São Paulo. Vamos lá, né? Sobre o que o professor Vitor havia falado antes, claro, né? Boa noite a todos. Eu só falei ali no chat, mas agora em viva voz. Essa noção de que esquecemos alguma coisa, para mim, ela é uma coisa. Para mim, é um movimento muito importante do meu pensamento. Isso sempre acontece comigo. Mas eu vejo um lado muito bom nessa sensação de que está faltando alguma coisa. Isso me desperta sempre para querer estar buscando alguma coisa a mais. Eu acho tudo muito incompleto o que eu faço.
Eu sempre tenho a sensação de que eu caminhei, sei lá, metade do que eu fiz. A Fabiana me conhece um pouco, eu procuro me dedicar muito no que eu faço, eu sou muito comprometido com o que eu faço, mas essa sensação que falta, eu acho que eu vou morrer com ela, é o que me move, né? Porque toda vez que eu falo o que eu deixei para trás, o que está faltando, então aí eu busco isso, e claro, né, é um horizonte que é a introdução do seu mestrado, né, Fabi? A gente dá um passo e o horizonte dá dois. Então, essa sensação ela é boa, ela me causa uma certeza de que eu não sei e que eu preciso buscar. Então, eu vejo isso um movimento muito bom, apesar de ser angustiante. Confesso que ele é bastante angustiante, mas é uma característica minha, e eu acho que eu me sinto bem sabendo disso, mesmo me causando angústia, frustração, às vezes um certo desespero, mas é isso. Agora acho que o professor Marcelo está sem o microfone. Sou eu, liguei. Jonas, você consegue agora? Ele continua aí ou não? Acho que não, né? Eu acho que o Jonas caiu de fato agora. Eu acho que ele caiu realmente, né? Aí, A Cris vai falar. Cris. Oi, Cris. Oi, boa noite Oi, a Cris. todos. Boa noite. Me ouvem? Sim, muito bem. Então tá bom. Eu gostaria de aproveitar, Marcelo, se você permitir, não seria uma provocação, mas aproveitando que o professor Kyriaki está conosco, hoje estamos na área dele, eu gostaria de trazer o debate de ontem à tarde, Por favor. Que nós acabamos embarcando para o lado da comunicação, a respeito do texto ser um trabalho individual, como você colocou ontem para a gente, e o discurso ser o trabalho coletivo. E esse embate que temos hoje em dia da produção de discursos, principalmente pela mídia, né, que hoje acaba se traduzindo como se fossem narrativas, e aí peço também para o Vitor fazer a sua análise, que não são, na verdade, narrativas, né? São construções de discurso, como nós colocamos ontem, e que acabam botando o senso crítico do coletivo, né? Porque esse discurso ele acaba sendo replicado, né? Vamos entrar nas dobras, né? Ele acaba sendo replicado, mas ele não tem um conteúdo que traga a criticidade daqueles que o recebem. Eu gostaria de ouvir de vocês um pouco mais a esse respeito. Pode ser? Tá. Sim. E aí o que a Cris que está conosco, nós andamos aí pelas vias também da comunicação das mídias, né? Como as mídias constroem os textos. Então podemos... Quem fala? Vitor, quer começar? O Chiacri também? Não, Vitor. Você foi provocado. Pois é, rapaz, no grupo de vocês, é meio complicado. Viu? Deixa o Vitor falar. Ótimo, então eu começo. Obrigado. Obrigado, Cris, pela pergunta. Eu vou responder segundo a minha perspectiva e os meus referenciais de trabalho, né? Então, vou responder segundo o Gadamer. Eu trabalho um pouco com Ricoeur, um pouco com o Gadamer e outros hermeneutas. Eu confesso que eu estou muito curioso para ver o professor Roberto, porque é a área dele, né? E eu quero depois ouvir um pouco a fundamentação da área da comunicação em si, porque, querendo ou não, minha reflexão é um pouco mais filosófica. Então, nesse sentido, eu responderia assim, Cris. O Gadamer, ele se viu diante de uma questão a respeito da história e da historicidade no século XX e as narrativas. Por exemplo, a narrativa, né, do nacionalsocialismo alemão, né, buscando aí uma história de superioridade em relação às outras culturas. Né, e ele se perguntava como pessoas muito boas podem aderir
a essas narrativas? Né? Como que pessoas bem formadas, e até mesmo bem intencionadas, podem compactuar com a história pretendida do nazismo? Né? Então ele chegou num ponto muito crítico da filosofia na seguinte conclusão. No fundo, o mesmo processo de construção historiográfico é também um processo de construção ficcional. Não há nenhuma garantia de que a história ali falada ela possui compromisso com os fatos, mas, no fundo, ela é uma ficção. Ficção no sentido de narrar, né? De contar um conteúdo e, a partir dele, criar um texto que se pretende ser verdadeiro. Né? Então, a historiografia e a história sofrem com essa fragilidade da ficção. E aí o Gadamer tem a seguinte conclusão. Se eu não posso trabalhar com uma história exata, fiel aos fatos, qual é a garantia, então, do discurso filosófico? É que a história, no fundo, possui um efeito nas pessoas e em nós, naquilo que ela pretende ser real ou não. Logo, o Gadamer trabalha não com uma narrativa histórica, mas com a história efeitual. Porque a história tem um efeito na nossa vida, né? Aí ele vai para a noção de credos, né? As histórias que são críveis, as que não são, que são tidas como falsas, como verdadeiras, tal, porque todas elas, no mundo, antes de serem fiéis aos fatos, elas são efeituais, elas geram efeitos. Então eu responderia nesse sentido. Né? As histórias construídas hoje, não é minha área, né? A área da comunicação, mas o que é falado, o que se pretende como verdade nos discursos, tanto de livros, das religiões, como dos jornais, tal, no fundo acabam sendo mais histórias efeituais do que histórias factuais, né, que é o contraponto que o Gadamer faz. Eu responderia por aí, tá? Mas eu não sou especialista na área. Excelente. Chiacri, acho que você pode complementar a fala do Vitor. Olha, eu me sinto meio constrangido diante de vocês, né, com todo essa sabedoria que já foi colocada aí, mas eu diria que, primeiro eu gostaria só de falar um pouco das dobras e desdobras, né, e eu vou falar pelo lado em que eu conheço mais, que é a semiótica, né, que é a teoria das linguagens, dos signos, essas dobras e desdobras, né, nós colocamos o nome de semiose que é a ação do signo. Por que eu quis dizer isso? É um signo puxando o outro, puxando o outro, puxando o outro, quer dizer, sempre trazendo um pouco do que está lá atrás, né? E aí vai moldando de acordo com do contexto, enfim. Por que eu quis falar de signo? Porque quando você fala que é uma ação efeitual, né? Justamente é isso que o signo tenta fazer, né? O pragmatismo do Peirce era o seguinte: qual o efeito, que efeito que o signo produz em mim? Qual o efeito prático que o signo produz em mim? Então, se a gente partir para o texto, e textos aqui eu vou tomar, eu acredito que você vou por aí, mas eu vou tomar como texto verbal. É isso, né? Porque nós temos outra concepção também de texto, enfim, acho que vocês concordam também, mas vamos pegar o texto verbal. Ele está... Os signos, você pode... A comunicação, ela tem essa capacidade, né, para o bem ou para o mal, mas muitas vezes agora para o mal, de manejar esses signos, né? Construir uma camada, uma malha sígnica para produzir um significado ou vários significados. O problema hoje, né, e que está em voga, que todo mundo fala, é das fake news, né, que são histórias vendidas, né? Mas e por que então eu compro essas histórias? Aí tem vários fatores, antropológicos, sociológicos, que a gente pode ver por que eu engulo essas histórias, né? A rapidez das informações hoje, essas novas linguagens, as linguagens contemporâneas, né, e novas tecnologias, tudo que faz essa rapidez, às vezes passar pela gente, a gente não pensar muito. Não é isso que a gente pretende. A comunicação pretende
e eu quero trazer o conceito de comunicação, que é do Dominique Volton, eu acho muito bacana, que ele fala que comunicar é conviver. Ele fala coabitar, né? Conviver. E comunicar é um ato de amor. Nesse ponto, né, é o respeito que eu tenho pelo outro. Então, a comunicação ela tem que tomar muito cuidado, né, porque ela tem essa capacidade de não respeitar o outro. Né? Ela tem essa capacidade de inventar coisas, porque o hábito, né, fala uma vez, fala outra, o hábito vai virando essa suposta verdade. Não estou aqui parafraseando Goebbels, não, pelo amor de Deus, mas eu quero dizer que o hábito cria uma crença, né? A nossa crença, que é a verdade de cada um, que não é absoluta. Então, Cristiane, eu não sei, eu diria que para a comunicação, essa criação de histórias, né? essa criação de fatos que vão afetar realmente a minha conduta, né? É a grande discussão de hoje, porque envolve aí, né, qual a ética que está colocada nos comunicólogos, nas pessoas que estudam comunicação. Nós pretendemos estudar comunicação para entender, né, como ela age e para não fazer aquilo que talvez a gente não goste. E o que é o que a gente não gosta? O que é pior para todo mundo, né? E o que a gente quer, enfim, a gente tenta, é claro que não consegue, mas a gente consegue tentar atingir o sumum bonum, mas que a gente, enfim, é essa a nossa batalha. Não sei se eu respondi ou se eu só enrolei, mas acho que é por aí. Respondeu e muito bem, porque nós vamos desdobrando, olha só, a questão, o mesmo tema em várias perspectivas, né? Então, justamente é isso que, nessa vastidão que nós temos dos textos que viram notícias, né? Temos mais alguns minutos. Alguém gostaria de fazer alguma outra fala, alguma provocação aqui? Uma conversa que vem da pesquisa e que conversa com as nossas trajetórias. Alguém gostaria? O Jonas, acho que voltou. Jonas, você tem microfone? Não sei, acho que ele não tem microfone. Jonas? Opa! Abriu. Até que enfim, o peixe te engoliu. Sabe, começou a pegar aqui, aí eu falei assim, isso é um delay, mas não foi um delay, foi um hiato de tempo, né? O tempo complicado aqui, enfim, eu tenho algo a se considerar aqui. Antes de mais nada, agradeço aí a reflexão que todos fizeram, eu anotei 1000 coisas aqui, foi fabuloso tudo, muito obrigado. Bom, mas especificamente, eu gostaria de voltar uma questão ponderando a respeito de uma aula que nós tivemos com o professor Vitor. Aí, professor Vitor, eu me recordo de uma frase que o senhor nos disse em aula, que era uma frase, inclusive, do Dilthey, que o senhor falou hoje. E o Dilthey falou o seguinte: os melhores intérpretes são gênios. Se recorda, professor? Pois bem, como alguns amigos sabem, eu trabalho na educação básica, né? Tive uma oportunidade de trabalhar na pós-graduação com o convite do professor Marcelo e por conta, obviamente, da nossa amiga também, Fabiana, muito agradecida. E na educação básica, nós temos um grande problema, que é fazer com que os alunos desejem ler, escrever e mergulhar nas grandes obras dos grandes gênios. E nós todos sabemos, nós aprendemos demais quando nós temos uma boa vontade para com as grandes literaturas, não é? Aí, professor Vitor, aí eu deixo aberto a todos que quiserem comentar, pensando em Porriquier, na questão da via longa e, metaforicamente, pensando via longa em correlação com a nossa própria existência, que temos anos a viver, né? Assim desejamos. Como fazer, né? Como fazer, ou como... É complexo. Estou tentando aqui amarrar o pensamento, me perdoe, mas a ideia minha, não sei se vai conseguir ser palpável, mas pensando, a via longa é o caminho desejável, né? No sentido
Paul Ricoeur. É por meio dela que a gente talvez encontrará as mais justas interpretações, né? Se nós temos um grande problema, portanto, então, voltando, aterrissando, como o professor Marcelo gosta de falar, aterrissando na educação básica, se nós temos esse grande problema de fazer e atrair, provocar, né, seduzir positivamente a literatura dos alunos, e que posteriormente chegarão aí na educação superior, certo, Fabiana? Nós temos um grande embrólio aí, não é? Eu não sei, eu acho que, na verdade, assim, eu estou tentando compreender e amarrar as coisas. Se porventura alguém conseguir, de alguma forma, ter uma intuição, como o professor Vitor gosta de falar e colocar, tenta, enfim, tecer junto comigo essa consideração. É isso, obrigado. Desculpa aí a falta da amarração, né, mais perfeita. Professor Marcelo, posso comentar? Pode, Vitor, por favor. Obrigado. Jonas, obrigado pelo comentário, pela lembrança da aula também. Eu acho que a resposta para o seu comentário está na sua própria fala, porém, a parte inicial da fala, porque você entregou a conclusão do Dilthey, e antes dessa conclusão, há um pressuposto bem interessante. Eu me lembro, sim, dessa aula e dessa frase do Dilthey. Perguntaram ao Dilthey como interpretar bem. E aí ele respondeu assim: nós interpretamos bem quando nós lemos e nos inspiramos nos gênios. Os gênios interpretam bem. Né? O que ele quis dizer? Os grandes, os clássicos. Né? Não há um manual de interpretação de como lermos corretamente. Mas quanto mais nós lemos os bons trabalhos, as obras importantes, os textos fundantes da humanidade, mais nós poderemos interpretar melhor. Né? Essa é a ideia. Então, como você colocou essa questão, Jonas, por exemplo, para despertar o interesse nas crianças da leitura tal, seria mostrar quantas coisas interessantes existem nas boas literaturas, nos bons textos. Porque aí as pessoas, principalmente as crianças, vão se identificar com essas questões. Por exemplo, a estratégia que eu usei no comecinho da minha exposição, né, que até o Ayrton gostou e comentou, né, a pergunta: o que eu estou esquecendo, o que eu estou perdendo? Essa é uma coisa pela qual todo mundo já passou, né? E há um fundo hermenêutico nisso. Então, eu iria nessa direção. Além de lermos as boas obras, os grandes textos, partimos de questões humanas comuns a todos nós, né, para mostrar para as crianças que essas questões estão nos textos. Né, e podemos, justamente na ideia da identidade narrativa, nos conhecer melhor através desses textos. Né? Perfeito. Bom, Chiacri, temos mais falas, agora você conduz para nós aí como anfitrião, né? Temos mais... Então vamos ter mais 3 minutinhos para encerrar, se vocês permitem. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que, roubando um pouco as palavras de vocês, que materialização ótima que foi esse encontro nosso. Materializou muito bem. Enfim, serviu para... Eu acho que o intuito desses eventos, né, é isso mesmo, que todos nós tenhamos essa diversidade de pensamentos, e, enfim, de saberes, na busca desse conhecimento. Eu quero, então, agradecer muito, né, a vocês terem aceito participar dessa nossa webinar da cátedra. A cátedra, como eu disse, não é cátedra de comunicação, mas ela não é só de comunicação, né, ela também não é só acadêmica, então eu convido a todos e todas que quiserem participar da cátedra. Ela é aberta a pesquisas, enfim. E agradecer, então, ao professor Marcelo, né, grande companheiro, e vamos produzir bem mais coisas, né? Agradecer à professora Fabiana também, que ilustrou tão bem esse evento, e ao professor Vitor. Professor Vitor, quero deixar aqui o convite, se a Ciência da Religião quiser fazer uma webinar dessa. Eu não falo mais live, porque parece que o webinar é mais bonito. Um webinar dessa, né? Esteja à vontade. E agradecer a todas e todos que estiveram com a gente aqui, né? Enfim, eu fico muito emocionado e fico muito contente de saber que, mesmo nessa pandemia, mesmo com várias dificuldades que a gente vem tendo,
nós, pesquisadores, hoje eu falei numa outra live que eu participei antes dessa, nós, pesquisadores, somos incansáveis, né? Nós estamos nos desdobrando, dobrando, sei lá, mas para levar a ciência para frente. Malgrado, apesar de tudo que a gente tem encontrado, todos os obstáculos que a gente tem encontrado. Um parece que já saiu, mas não sei quem vai entrar no lugar dele. O obstáculo maior é esse governo ridículo que nós temos, né? que não nos possibilita, ou não possibilita o avanço da ciência. É isso, eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado a todos e todas, e deixo a palavra com o Marcelo para ele encerrar. Tá. Bem, então eu deixo o meu agradecimento, agradeço a presença de todos e todas, aí o convite do Chiacri, que é um grande companheiro, colega de outro programa, e agora teremos aí, né, Chiacri, algumas ações aí pela educação e comunicação, né, desse convênio que foi expandido entre a cátedra e a UPESP, né? Então, muito obrigado, deixo aí também o convite aberto aos trabalhos, e deixo também que a Fabiana e o Vitor digam boa noite e nós encerramos. Antes de vocês dizerem boa noite, eu quero lembrar que quem não colocou o nomezinho aqui, coloque o nome no chat com o e-mail para a gente enviar os certificados. Agradecer mais uma vez ao professor Marcelo, ao professor Chiacri, ao professor Vitor, pelo encontro e por essa partilha aqui de várias experiências e vários estudos também, né? Como o professor Chiacri coloca, acho que a gente precisa fomentar espaços como estes, né? Para que, de fato, a gente não fragmente as áreas do conhecimento, mas que possamos aí somar aí as pesquisas no sentido de contribuir com a ciência de uma maneira geral. Muito obrigado, professor Chiacri, professor Marcelo e professor Vitor, e os colegas que aqui já me escutaram também, mas estiveram aqui conosco mais uma vez. Obrigado, agradecer o convite, né, do professor Roberto, e agradecer principalmente, né, vocês que organizaram o momento, o professor Roberto, o professor Marcelo e a Fabiana. Muito bom estar com vocês. Agradecer o pessoal também que participou. E para fechar, né, com a palavra do professor Roberto, que achei muito bonita a definição de comunicação dele, né, que no fundo da comunicação há amor, né? Então, que bom que nós tivemos uma boa comunicação hoje e que possamos ter muitas boas comunicações no futuro, na nossa vida acadêmica, cultivar bons valores, boas relações. Obrigado. Então, tchau e obrigado. Beijo para todos. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado, tchau. Tchau.